Oi, Tati. Oi, pessoal da Nativa. Me chamo Rosiane e a minha história começa em 2007. Eu tinha acabado de terminar um namoro e sair com as minhas amigas. Foi então que eu conheci o Rodrigo. Ele era de uma outra cidade e, na verdade, eu estava mais interessada no amigo dele. Mas foi ele que veio falar comigo e acabamos ficando juntos. Passei meu telefone e, para mim, começava ali a história de um amor para a vida toda. A gente foi ficando, até que ele sofreu um acidente e eu resolvi ir até a cidade dele para fazer uma visita. Foi assim que começamos um namoro sério. Nessa época eu tinha quase 18 anos e o Rodrigo morava com a mãe e o padrasto. A mãe dele sempre me tratou muito bem, mas o padrasto nem tanto. E quando estávamos com 6 meses de namoro... Oi, amor. Oi, Rose. Que voz é essa? Tá tudo bem? Mais ou menos. Mas o que foi? Eu tive uma briga feia aqui com meu padrasto aqui. Deu maior confusão. Ele saiu de casa e minha mãe foi atrás dele pra morar lá na casa que ele tá agora. Enfim, eu fiquei sozinho e eu pensei de ver se você não quer vir pra cá morar comigo. O que você acha? Eu aceitei na hora e achava que estava vivendo um sonho. A partir daquele momento, o Rodrigo seria só meu. Pelo menos era o que eu pensava. Fomos morar juntos, mas a minha paz tinha prazo de validade. E com 6 meses morando embaixo do mesmo teto, descobri a primeira traição do Rodrigo. Tivemos uma briga feia, mas não terminamos. Afinal, eu já o amava incondicionalmente. Ele me pediu perdão e aí continuamos a vida juntos. Mas do que adianta pedir perdão e permanecer no erro? Pois é, o Rodrigo saía todos os sábados e me deixava sozinha em casa. Como consequência, a gente brigava. Até que eu me cansei, desisti e voltei para casa dos meus pais. Naquela noite, eu chorava compulsivamente. Mãe! Oh, minha filha, vocês se precipitaram. Aliás, vocês são tão jovens. Tem tanta coisa pela frente, meu amor. Se não deu certo agora, vida que segue. Não pode ficar sofrendo desse jeito, meu amor. No dia seguinte, ele foi atrás de mim. Conversamos e voltamos. De novo. Essas brigas se tornaram rotineiras. E acho que nos nossos primeiros 6 anos juntos, devo ter voltado para casa dos meus pais pelo menos umas 4 vezes. Eu era cega de amor e continuava com o Rodrigo mesmo com as traições que eu descobri. Em 2011, nos mudamos para uma fazenda, pois ele havia recebido uma proposta de emprego e 6 meses depois, eu também comecei a trabalhar junto com ele. Até que um dia, durante o trabalho, eu comecei a sentir umas dores fortes na barriga e percebi um sangramento. Fui levada ao médico e foi então que eu descobri algo que nem imaginava. Eu havia perdido um bebê e eu nem sabia que estava grávida. Foi uma experiência completamente fora da realidade. Eu senti dentro de mim um vazio sem explicação. Era para eu ter sido mãe e eu nem tinha sonhado com isso. E diante daquele acontecimento, eu comecei a fazer acompanhamento médico. E foi então que eu recebi uma notícia horrível. Eu tinha um problema sério no útero que me impedia de gerar uma criança. Teria que fazer um tratamento caro se quisesse ser mãe. E foi então que eu expliquei toda a situação para o Rodrigo. Tratamento? Então, Rose, agora não vai dar. A gente não tem a mínima condição financeira de gastar com isso. Vamos deixar para mais para frente. Depois de um tempo, voltamos a morar na cidade. Até que um dia, conversando com uma amiga, eu percebi que estava com a menstruação atrasada. E fui correndo no posto de saúde. Lá eu fiz um teste que é igual ao de farmácia, mas só que deu negativo. Só que eu tinha certeza que eu estava grávida. Fui fazer o exame de sangue, deu negativo, mas eu insisti. Eu parecia maluca. No total foram 6 testes de farmácia e 3 de sangue, todos negativos. Me mandaram conversar com psicóloga, pois achavam que eu estava doida.
que eu estava com gravidez psicológica, e o médico chegou até a me receitar uma injeção para descer a minha menstruação. Mas eu não tomei não, porque eu tinha certeza que era gravidez. Foi então que eu liguei para o meu irmão, desabafei e ele pediu para que eu fosse até a cidade dele para fazer um ultrassom. Eu fui, fiz o exame e minha gravidez foi confirmada. Tava lá. Meu Deus, foi a melhor notícia da minha vida. Corri para contar para os meus pais, que também ficaram muito felizes. Mas quando eu cheguei em casa toda empolgada contando para o Rodrigo, começou o meu pesadelo. Grávida? Não, Rose. Eu não tô preparado para ser pai. A gente não pode ter esse filho. Você precisa tomar um remédio para tirar logo. Quê? Você enlouqueceu? Eu vou ter um bebê, é nosso filho, Rodrigo. Como é que você pode ser frio desse jeito? Eu fiquei arrasada. Foram muitas discussões até que ele acabou aceitando. E aos poucos começamos a fazer planos. Até que um dia o Rodrigo chegou bêbado em casa dizendo que queria uma menina e que ela tinha que se chamar Evelyn. Eu nunca tinha visto ele tão animado com a ideia de ser pai. Com 4 meses e meio eu descobri que, de fato, eu esperava uma menina. E o Rodrigo se encheu de alegria. Pouco tempo depois, ele começou a ficar esquisito. Começou a desligar o telefone quando eu chegava em casa do serviço e dizia que estava sem bateria, mas sabe como é? Gato escaldado tem medo de água fria. Já dizia o ditado. Então, um dia, quando ele estava no banho, eu peguei o celular dele, liguei e, como eu já desconfiava, a bateria não estava descarregada. Coisa nenhuma. Foi então que, de repente, o telefone tocou. Alô? Oi? Esse telefone é do Rodrigo? É sim, quem é? Aqui é a Marcela, a namorada dele. Quem é que tá falando? Namorada? Aqui é a esposa dele. A esposa do Rodrigo. Como assim, esposa? Ele namora comigo há 3 meses. Que bom, que dure pra sempre então, porque agora ele é todinho seu, tá? Rose, eu vou ali no bar tomar uma cerveja e daqui a pouco eu tô de volta. Tá bom. Aproveita e dá uma ligadinha pra Marcela, porque eu acho que ela não gostou de saber que você é casado, viu? É claro que tivemos uma briga daquelas. No outro dia o Rodrigo saiu pra trabalhar e eu peguei tudo que era meu e da neném e fui embora. Mais uma vez pra casa dos meus pais, com 6 meses de gestação. O Rodrigo foi atrás de mim e eu acabei cedendo mais uma vez. Mas mesmo voltando com ele, eu decidi ficar na casa dos meus pais até a nossa filha nascer. 20 dias depois que eu tive a neném, eu voltei a morar com o Rodrigo e descobri tantas outras traições. Mais uma vez voltei para a casa dos meus pais. Mais uma vez ele veio atrás de mim. Parecia uma novela. Ficamos nesse vai e vem um tempão até que eu descobri que estava com outro problema no meu útero. Endometriose, que não poderia ter mais filhos de novo. Só que em março de 2016 eu fui surpreendida. Estava tudo certo para minha cirurgia na semana seguinte, mas o impossível mais uma vez aconteceu. Eu engravidei. E entrei em choque e não podia acreditar. Eu fiquei feliz de novo e emocionada com a notícia de poder ser mãe novamente. Saí contando para todo mundo e quando cheguei em casa falei para o Rodrigo que estava grávida. Mais uma vez ele foi estúpido. Grávida? Que pena que você não tá com problema. Mais uma vez foi aquela briga. Na verdade, as brigas entre a gente eram frequentes. Ele gostava de sair sozinho, mas aos trancos e barrancos nós íamos vivendo. Tive outra menina e tudo caminhava. Apesar dos pesares, o Rodrigo amava as 2 filhas. Passávamos pelas nossas dificuldades, mas aprendemos a resolver as coisas entre a gente e sem separação. No final do ano passado, no dia 17 de dezembro, o Rodrigo resolveu sair por volta de meio-dia.
E nós tínhamos combinado que à noite a gente ia levar as crianças na cidade vizinha para vermos a decoração de Natal. A tarde passou, a noite chegou, então eu tive que ligar para ele. Que é, mulher? Me deixe em paz. Eu tô vivendo a minha vida. Tô sendo feliz. Mas a gente tinha combinado de... Ah, se você quer tanto ver enfeite de Natal, decoração, pega você o outro carro e vai com as crianças. Qualquer hora eu apareço aí. Não preciso nem dizer o quanto eu fiquei chateada. Mas tudo bem, eu levei as crianças. Voltamos lá pelas 11 da noite e nada, nem sinal dele. Que só foi dar as caras lá pelas 4:30 da madrugada. Quando ele chegou, eu fiquei calada, mas no outro dia eu falei um monte. Segunda-feira precisei sair para resolver umas coisas e precisava de uma foto que estava em um celular de uso comum meu e do Rodrigo e que fazia tempo que eu não mexia. Então, quando eu procurei a minha foto, me deparei com várias fotos dele junto com outras mulheres. Inclusive, uma delas era ex-namorada dele. Só sei que nem resolvi o que tinha que resolver na rua. Voltei, briguei com o Rodrigo, expulsei ele de casa, faltando 5 dias pro Natal. Depois pensei bem, não queria estragar o Natal das minhas filhas, dos meus pais. Também não queria que ninguém ficasse preocupado e fui atrás do Rodrigo. Foi então que ele me humilhou com todas as palavras que podia. Ele tinha ido embora para morar com a ex-namorada e que agora é a atual. Passei o pior Natal da minha vida. Cozinhei o restinho do arroz que tinha com 2 gomos de linguiça e assim foi a minha ceia de Natal com as crianças. Eu mal me alimentei, não tinha fome. Vendi algumas coisas que eu tinha e que eu não usava mais para levantar um dinheiro. Fiz algumas compras e na véspera do Ano Novo me levantei da cama com esperanças de voltar com o Rodrigo. Mas com uma decisão tomada. Se eu passasse a virada do ano sozinha, eu nunca mais voltaria com ele. E assim aconteceu. No começo desse ano, eu dei entrada no processo de divórcio e no pedido de pensão das crianças. Em menos de 1 mês, estávamos divorciados e a pensão estava definida. No dia em que fui buscar a certidão de divórcio, eu confesso que chorei muito, porque daquela vez eu sabia que era para sempre. Hoje eu decidi que não quero me envolver mais com ninguém. Vivo com as minhas filhas e com a pensão que venho conseguindo me manter. Ainda não faz 1 ano que estamos separados e às vezes ele ainda me manda uns vídeos de amor, de arrependimento, e quando eu assisto fico balançada, mas nem respondo. Afinal, ele está morando com a outra mulher. Peço a Deus que me dê forças para que eu não caia em tentação, pois eu não quero sofrer novamente o que um dia eu já sofri. E torço para que o Rodrigo não faça com a atual tudo o que um dia ele fez comigo. Aconteceu comigo.